Saudações metálicas. Nos anos 60, o rock amadurece, perde a ingenuidade e se torna adulto. E os nomes mais influentes, acredito, vieram da Inglaterra. Eu sou Daniel Metal e seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Hard Rock Power e a segunda parte da muito breve história do rock. When I was younger, so much younger than today, I never need. When 12 o'clock, I get the rest back. Doesn't go anywhere for something new anyway. Feel when I dance with you. I'm going up to shoot my old lady. You know I'm gonna mess around. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Oh yeah, I'll tell you something. Os Beatles tiveram um enorme impacto na cultura ocidental. Com status de divindades, os jovens os escutavam e na maioria das vezes acreditavam neles. Chamados de Quarrymen, eram apenas uma reunião informal de amigos, mas em 1960, como uma banda profissional de rock and roll, passam a se chamar The Beatles. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Love me do. You know I love you. Durante o 1961, os Beatles conquistaram seguidores fiéis em Liverpool e arredores. Em setembro de 62, a banda se reuniu nos estúdios da Abbey Road para a primeira sessão de gravação da Parlophone Records, que originou Love Me Do e P.S. I Love You. Well, she was just 17, and you know what I mean. Durante o ano de 63, a popularidade dos Beatles cresceu a tal ponto na Inglaterra que o seu público estava totalmente fora de controle. Este fenômeno seria chamado de Beatlemania. O rock começava a adquirir uma dimensão séria. E os Beatles estavam entre os pioneiros. I've got a word or two to say about the thing. Being my friend, I said you go back to Robert. It was 20 years ago today. Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and O lançamento de Rubber Soul em dezembro de 65, Revolver em agosto de 66 e em 1967, após 4 meses de produção e $100 mil gastos, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mostra que os Beatles exploraram a criatividade, foram além dos limites, se tornando o maior catalisador do amadurecimento do rock, abrindo um caminho que expandiu continuamente as fronteiras do estilo. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew he couldn't lie. I see my retro and I want it painted black. Retirando seu nome da música Rolling Stone, The Muddy Waters, os Rolling Stones estavam começando a fazer suas primeiras apresentações no início de 1963. O primeiro álbum, The Rolling Stones, foi lançado em 64. Em 65, a banda já tinha encontrado sucesso comercial. Don't you worry about what's on your mind, oh man. Because I used to love her, but it's all. À medida que tornavam-se mais populares, suas apresentações ao vivo e a reação do público tornavam-se mais violentas. Ao contrário da imagem bem comportada dos Beatles, os Stones eram os bad boys do rock and roll, incorporando a trilogia sexo, drogas e rock and roll. She had to heave me right across her shoulder. Foram responsáveis pela mais bem-sucedida fusão artística e comercial do R&B, blues e rock and roll da história. Os álbuns lançados a partir de 1968, Beggar's Banquet, Let It Bleed, Stick Fingers e Exile on Main Street,
garantiram que a banda fosse considerada eternamente um dos maiores grupos de rock and roll. I was born in a class by hurricane. I can't get no. I can't get no. One girl was called Jean Marie. Another little girl was called Felicity. Guitarras quebradas, baterias destruídas, microfones arremessados, shows em altos decibéis. O The Who desenvolveu e usou o formato Power Trio, somente uma guitarra, bateria e baixo, muito antes de o Cream, Jimi Hendrix Experience e Led Zeppelin o tornarem popular. We'll be fighting in the streets with our children. Sure plays a mean pinball. A fúria rebelde de seu hino adolescente My Generation, de 1965, e seu célebre verso inicial, Tomara que eu morra antes de ficar velho, somado às suas apresentações, que eram pura energia, com um mix de drogas, adrenalina, música alta e um espírito rebelde, plantou as sementes de duas das principais formas musicais que brotariam nos anos 70, o hard rock e o punk. Em meados da década, dois guitarristas radicados em Londres emergiram da cena com um estilo centrado na guitarra. Surgiam os primeiros Guitar Heroes. Eric Clapton foi um aficionado pelo blues e se juntou à banda britânica Yardbirds em 1963. Depois teve uma breve passagem pelos Blues Breakers, época em que sua reputação como guitarrista atingiu novos níveis. Uma pichação no metrô de Londres proclamava: Clapton é Deus. Nos shows, algumas pessoas da plateia gritavam: Deus nos dê um solo. Em Londres, em 1966, juntamente com o baterista Ginger Baker e o baixista Jack Bruce, formou o Cream, que se firmou como a primeira banda de rock a obter sucesso como resultado principalmente de suas habilidades instrumentais. O primeiro supergrupo da história. She's a witch of trouble in electric. O Cream teve uma carreira muito breve, encerrando as atividades em 1969, mas prolífera, deixando 4 álbuns de estúdio. And the colors of the sea find your eyes with trembling mermaids and you touch the distant. Jimi Hendrix ultrapassou as fronteiras da música, ingressando no domínio dos sons. Dominou a tecnologia de efeitos que estava se desenvolvendo na época. E ao criar sons através do controle da guitarra e da tecnologia de efeitos, Hendrix não teve rivais. Americano sem sucesso significativo como guitarrista de soul, radicou-se na Inglaterra, onde formou a Jimi Hendrix Experience. Em comparação com a maioria dos músicos da época, seu som era radical, impetuoso e corrosivo. Redefiniu as fronteiras da guitarra do rock and roll. O som pesado do Led Zeppelin e seus herdeiros dos anos 70 é, em parte, um reflexo da estética da terapia de choque de Hendrix. Em setembro de 1970, ele chega morto ao hospital. De acordo com o laudo do médico legista, Hendrix morreu como resultado da inalação do vômito devido à intoxicação por barbitúricos.
O rock dos anos 60 foi muito mais do que foi mostrado neste vídeo, mas como o intuito foi fazer uma muito breve história do rock, acredito que as bandas mencionadas foram os principais construtores dos alicerces sobre o qual a música pesada dos anos 70 foi construída, o hard rock, heavy rock e heavy metal. E se você quiser saber um pouquinho mais do assunto, vou deixar por aqui um card para um vídeo do canal chamado Roots, Metal Roots, as raízes do metal. Obrigado e até a próxima. Just because you